Oi, eu vim aqui para trazer mais novidades para vocês. Sei que tô devendo e eu já tenho algumas, já faz alguns dias, mas eu estava respirando, absorvendo as informações primeiro para poder passar. Nesse meu tempo, muitas pessoas estão falando comigo, perguntando como é que eu tô e tô falando, tô respondendo. Algumas pessoas têm vergonha, eu já fiquei, ligaram para algumas amigas, para algumas pessoas para ficarem sabendo. Não precisa ter vergonha de vir falar, de perguntar, não ficar constrangido, porque eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Como eu já disse, a doença veio, eu não mandei ela vir não, né? Ela foi enxerida até demais. Ela veio, então o que eu tenho é aceitar e enfrentar, né? É duro, né? Porque, como eu digo, a gente fica feito um turbilhão de informações na mente. É uma montanha-russa de sentimento. Tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá sorrindo, tem hora que a gente tá chorando. Mas é isso aí. É o que tenho pra hoje. Então, se eu tenho pra hoje, eu tenho que aceitar e enfrentar. Então, deixa eu falar só uma coisinha pra vocês. Tem os NICs do câncer, né, que são considerados pré-câncer, que são 3 níveis de NICs. NIC 1, NIC 2 e NIC 3. Depois disso, são 4 estágios do câncer, do carcinoma, que tem o carcinoma e tem o adenocarcinoma, o meu é carcinoma. E como eu tinha dito a vocês, eu fiz o exame ano passado, não tinha dado nada em questão de câncer. Tinha dado Gardnerella, que é a coisa que você faz o tratamento com uma pomadinha, e que é considerada como uma vaginose, que é normal, Gardnerella e candidíase, que também é algo pra gente ficar de olho, né? Porque eu não sabia, mas eu descobri muitas coisas nesse meio tempo. Eu tô aprendendo muito. E são coisas assim, normais de mulher, mas que a gente tem que ficar de olho, né? Pra não se agravar. Então, eu tinha feito o tratamento da Gardnerella, então tudo ok. Tava tudo ok, né? E aí, quando eu fui fazer agora esse exame, me acusou esse danadinho, né? E como falei pra vocês, tem os NICs. Tem o NIC 1, NIC 2 e NIC 3. E o carcinoma são 4 níveis. Os NICs são considerados como pré-cânceres. Que é aquela feridinha, uma manchinha, que você faz uma cauterização, faz uma conização, faz uma queimagem, uma coisinha assim. Não é desmerecendo que tudo a gente tem que ficar em alerta, tá? Né? Então, assim, se você tem um NIC, então, assim, tem que ser cuidado para que justamente não se torne um câncer. Aí já mostra que você tem a predisposição maior. E aí, o meu caso não é NIC, é carcinoma. Então, pulou esses 3 estágios e veio pro carcinoma. Aí, o carcinoma são 4 graus, que à medida que vai aumentando o grau, vai diminuindo as possibilidades de cura. E o meu pulou o grau 1, o grau 2 e veio no grau 3. Eu estou no grau 3 do carcinoma. E foi assustador, né? Porque pulou os 3 NICs e os 3 graus, né? Mas assim, é uma coisa que ainda tem cura, né? Tem tratamento. Eu não vou poder fazer a cirurgia agora. Eu vou começar pelo tratamento. Vou voltar agora no dia 22 de fevereiro para o radiologista, para ver quantas sessões de radioterapia vai precisar ser feito e quando que eu começo a fazer. E eu vou precisar, no dia 9 de abril, voltar novamente para ir para o oncologista para ver quantas sessões de quimioterapias que serão feitas, que eu vou associar. Geralmente, o tratamento, a quimioterapia que é feita do câncer do colo de útero, não faz cair o cabelo. Quer dizer, assim, causa uma queda, mas não aquela queda o suficiente para raspar. Mas isso aí também vai dependendo de organismo. Eu não sei, porque assim, no meu exame de sangue, acusou que eu tô com anemia. Que também já era de se esperar, porque eu sempre fui predisposta a ter anemia. E numa situação dessa, como eu sangrei muito, realmente acusou um pouco de anemia. Meu cabelo que viu o resultado nisso
como eu falei, sempre tem tudo a ver com a gente, o cabelo. E meu cabelo realmente tem sofrido muito com isso. A gente já vê a questão que ele realmente está muito necessitado. Então, talvez eu tenha uma queda maior quando fizer a quimioterapia por conta disso. Porque meu cabelo ele já está sofrendo devido à anemia. Aí, quando vir o tratamento da quimioterapia, por ser um tratamento forte e conciliado com a radioterapia, aí intensifica a queda. Então, assim, isso é uma dúvida que vai ficar até o tratamento. Se eu vou ficar com os meus cabelinhos ou não. Ou dúvida cruel. Mas então, acusou na minha segunda biópsia, porque como o grau na primeira biópsia não conseguiu ser detectado, né? Não foi detectado o nível de invasão. Nessa segunda biópsia deu sim, né? Que no caso é o carcinoma epidermoide invasivo, poucamente diferenciado, grau 3. Então, é isso aí. Eu fiz a tomografia da parte do tórax e do abdômen superior para ver se eles estavam se espalhando para cima, no caso, ver se estava tendo metástase. E graças a Deus não subiu nada, então no meu pulmão só deu uma calcificação, que isso é besteira. E no meu rim deu um cistozinho, que também é normal. É uma coisinha simples, não tem nada a ver com câncer. Né? Assim, não é que seja normal, mas não é nada perigoso. E na ressonância que eu fiz, realmente acusou a questão do câncer, né? Óbvio, fez o estadiamento, viu que tava se expandindo, por isso que tá no grau 3. E aí é por isso que eu não vou poder fazer a cirurgia agora, porque não está só no útero, ele se expandiu um pouquinho, por isso que eu vou começar fazendo com esses tratamentos. Se o meu organismo der tudo certo, ele reagir bem, talvez não precise fazer a cirurgia depois. Que aí faz oba! Que maravilha! Mas aí, assim, é uma coisa que eu também vou conversar, porque mesmo que não seja, eu não quero ter mais filho, né? Então, eu continuo pensando na possibilidade realmente da retirada do útero. Uma decisão, eu quero, porque eu não sei, eu não entendo, eu não sou médica, tô falando tudo assim de acordo com as coisas que eu estou entendendo, que eu estou, né, percebendo. Eu vi que tem muito caso de recidiva, então assim, eu não quero continuar com o útero para que não tenha uma recidiva também pelo útero. Mas eu não sei, talvez eu esteja sendo ingênua por pensar nisso, porque o câncer é por células e pode voltar em qualquer outro lugar, né? Mas isso aí é mais pra frente. Eu só vim aqui só pra trazer essas informações pra vocês. Vou começar os tratamentos pela rádio e pela químio. No dia 22 de fevereiro, eu vou saber quando que eu começo a radioterapia. E no dia 9 de abril, que eu vou para um oncologista para saber quando que eu começo a minha quimioterapia. E demais, eu quero agradecer também a Diagimagem em Vitória e a IMAX de Caruaru, porque eu consegui os exames pelo Hospital do Câncer, né? Eu não ia pagar nada. Mas o que é que acontece? Eu tenho uma estrela que é pregada na nuca, não é na testa não. Na véspera de fazer minha ressonância, a máquina lá da clínica deu pau. No dia de eu fazer minha tomografia, foi no dia que deu a chuvarada lá em Recife, e aí faltou energia no hospital. Que maravilha. Aí a gente teve que fazer particular, a gente se juntou a família e fez particular. Só que aí o problema era o laudo, que eu tinha que pegar o laudo para poder levar para a médica, para ela poder me passar o caminhamento do que fazer em seguida, do segundo passo. E eu tinha que levar porque senão ia ter que marcar outra consulta com essa médica para poder apresentar esses exames para poder fazer. E aí por isso que a gente fez particular, não deu para esperar realmente para fazer pelo SUS. E as clínicas não entregam o resultado, o laudo no mesmo dia, entregam as imagens, mas o laudo não. Mas essas clínicas, a Diagimagem de Vitória e a IMAX de Caruaru, entenderam minha situação e aí me entregaram o laudo com urgência, dando tempo para eu apresentar os exames lá em Recife, no Hospital do Câncer, na sexta-feira. Então, o atendimento foi maravilhoso. Eu não tô falando isso só por conta que fizeram a questão do laudo, não, tá? Eu poderia falar, né, que eles entenderam minha situação, mas o atendimento foi péssimo. Mas não, o atendimento realmente foi muito bom.
E eu indico mesmo. Top mesmo de linha, adorei. E é isso aí, né? Tá tudo tranquilo, tudo favorável. Tô assustada, tô com muito medo, eu não vou mentir. Mas é o que eu tenho pra hoje. Então, se eu tenho pra hoje, erguer a cabeça, seguir em frente e vamos lá lutar, né? E, pelo amor de Deus, previnam-se, façam seus exames. E quando eu falo previnam-se, gente, não é só questão porque eu estou com câncer de colo do útero e estou imaginando que todo mundo tem. Não. É porque, como eu disse a vocês não têm noção da quantidade de mulheres que entrarem em contato comigo para conversar, para desabafar, para me dar apoio, para pedir apoio, entendeu? Porque é o seguinte, aqui em Gravatá, eu tô falando só daqui de Gravatá, fora as pessoas das cidades vizinhas também que entraram em contato comigo. Tem muitos casos, não só de câncer, tem alguns casos sim de câncer, que eu fiquei sabendo, que eu fiquei besta, que eu nem imaginava que tinha aqui. Não de câncer, mas de câncer de colo de útero, quase ninguém fala sobre isso, né? Tem outros casos aqui em Gravatá e não é um lado do outro lado, não. São algumas pessoas que eu fiquei surpresa em saber. Mas tem a questão também de miomas, da endometriose, cistos. Gente, vocês não têm noção de quantas mulheres têm probleminhas assim e têm vergonha. Isso é um tabu, isso não é coisa pra gente ter vergonha, não. Eu estou chegando nas pessoas, as pessoas estão me parabenizando pela coragem de estar falando. Não é coragem de estar falando, eu acho que a coragem a gente precisa para enfrentar uma doença dessa, né? Porque não é fácil você ter um diagnóstico desse, pesado na sua mão, e como eu falei, ainda no grau que se encontra. Mas coragem de falar. O útero faz parte do meu corpo, como faz parte do corpo de qualquer outra mulher. Ele também pode adoecer. Gente, pelo amor de Deus, vagina a gente não tem que estar mostrando por aí, mas a gente tem que estar ajudando outras mulheres, caso você passe por alguma outra situação, né? Se você tem uma cândida, porque eu não sabia que uma mulher pode se tornar estéril através de candidíase. Então, assim, não é uma coisa de se ter vergonha, porque a cândida e a gardnerella já é algo que já faz parte da flora vaginal. Então é uma coisa que é comum alguém ter, e as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. De endometriose, tá se alastrando, assim, em geral mesmo. Tem várias mulheres que têm endometriose, tem algumas que falam que teve até problema para descobrir, porque é um trabalho danado para descobrir, e muitas mulheres nem sabem o que é isso. Então, por favor, se previnam, façam seus exames em dia. Se você tem uma vida sexual mais ativa, não faz o exame a cada 1 ano, não. Faz o exame a cada 6 meses, né? Porque, assim, é mais seguro, por mais segurança. Mas não deixe, isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa comum. Não é da gente se assustar. É uma coisa pra gente se alertar. Até porque o câncer ele pode dar em qualquer parte do corpo. Não é só nessa região. As pessoas só falam no câncer de mama, que não que seja... não que não seja importante, tá? Eu não tô falando que não é importante. Tô falando justamente que é tão importante quanto. Na minha situação mesmo, assim, eu andei pesquisando, que antes eu não sabia nada. O câncer de colo de útero é o 4º que mais mata no Brasil. O 4º tipo de câncer. Não, no Brasil é o 3º. Mata mulheres, tá? O primeiro é o câncer de mama e o segundo, o câncer do reto, que é uma coisa também que ninguém fala. E aí o do colo de útero está em 3º lugar. E o câncer de colo de útero é o mais fácil de ser rastreado justamente pelo preventivo. E ainda tem a questão dos NICs, porque quando eles são descobertos, são bem no início, quando são descobertos ainda são pré-cânceres. Então, assim, por que está sendo o 3º que mais mata no Brasil? Justamente pelo fator de tantas mulheres não estarem se prevenindo, que aí no caso, tem alguns casos que não é questão de prevenção e tem alguns casos que é questão de genética, que no meu caso eu acho que é justamente questão de genética, porque eu fiz o meu preventivo no ano passado. Mas e se eu não tivesse feito o meu preventivo no ano passado? Né? Se eu não tivesse feito esse ano,
Se eu não tivesse feito esse ano, você já imaginou ia deixar pra fazer o próximo ano, assim, só quando Deus quisesse? Eu faço 1 ano e o meu tá no estágio 3. E se eu não tivesse feito? Não é questão de que é a mulher que não se cuida, porque a médica disse pra mim, ela fez, olha, no que eu vi o seu útero, eu fiquei imaginando que era parecia um útero de uma mulher que nunca se tratou na vida. E eu sempre me cuidei. Mas por quê? Porque ele é assim, ele tem pessoas que desenvolvem mais rápido. Mas imagina se eu não tivesse me cuidado. É isso que eu tô dizendo. Né? E outro tabu também, que é porque não é porque isso aí é questão de, no momento, em relação, é porque teve vários parceiros, não sei o que, eu estava casada, cara. Eu não tinha parceiros. Né? E mesmo independente, se eu tivesse, eu só vou deixar uma pergunta aqui pra vocês. Uma mulher que sai com 10 homens em um dia, e aí ela engravida. Ela engravidou dos 10? Claro que não. Então não tem esse negócio, não, porque se for por aí é porque a mulher tinha vários parceiros. Vamos tirar tudo isso, tá? Vamos excluir isso. E não importa a forma que você adquiriu. O importante é você se cuidar, você se prevenir. Esse negócio, não, mas é porque qualquer coisa pode ser falta de higiene. Minha gente, pelo amor de Deus, pra você adoecer por falta de higiene, alguma coisa do tipo, ou você deve passar anos sem se cuidar. Então, vamos parar com isso. A gente não tem que estar se preocupando como foi que... Depois que a gente descobre a doença, a gente não tem que estar pensando como foi que eu consegui isso, como foi que eu adquiri isso, não. A gente tem que pensar no tratamento. Então, não importa como que é feito, como que é pego, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que quebrar esses tabus, tá? E outras coisas, a gente tem que estar de olho na gardnerella, na candidíase, na endometriose, nos cistos, nos miomas. Poxa, eu fiquei sabendo de histórias de amigas minhas, amigas porque eu considero como amigas, mas não tem aquele contato contínuo como a gente tinha. Tiraram o mioma, não podem ser mãe, porque tiraram, e elas não são, né? Aí elas perderam, assim, a oportunidade de ser mãe justamente por conta dos miomas, de cisto, dessas coisinhas assim que assim, se a gente descobrir cedo, a gente evita passar por essas coisas. Eu não tô culpando ninguém, tá? Isso é uma fatalidade. O que está acontecendo comigo nessa situação? É uma fatalidade. É algo que acontece. Mas a gente tem que estar em alerta. Principalmente eu hoje, eu abri meus olhos para tantas coisas, que é isso que a gente tem que fazer. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu estou passando. Então, se eu não quero que ninguém passe pelo que eu estou passando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que falar, né? Uma vez eu escutei que, assim, o inteligente aprende com o seu erro, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, independente se está errado, se está certo, a minha situação hoje é essa. Eu estou com câncer de colo do útero no grau 3, mas eu não quero que ninguém passe por isso. Então, sejam sábias, cuide-se, se previnem. Não interprete, se tiver levando o que eu estou falando agora por interpretação diferente, também quero deixar bem claro, eu não estou falando aqui para julgar, nem para criticar, nem falando que assim, que vocês são, que sejam descuidadas ou coisa e tal, porque se fosse assim eu também seria, não é? Tem situações que só Deus para explicar. Se eu estou passando por isso, eu acredito que nada é por acaso. Então eu tinha que realmente passar por isso, né? Não é fácil, mas como eu digo, é o que eu tenho pra hoje. Não tá sendo fácil, eu tenho que deixar de fazer o que eu gosto, que é trabalhar. Mas é como eu tô dizendo, a vida que segue, né? Eu tenho que continuar lutando. Então não interpretem mal as minhas palavras. Talvez alguém leve pelo outro lado negativo, mas eu não tô falando pelo lado negativo, eu tô falando pelo lado positivo, da prevenção. E se for descoberto, vai ser descoberto antes, pior é quando é depois. Né? Dizer assim, não, porque quando a gente vai pro médico, quem procura acha. Mas se você achar no início, tá bom. Pior é se você achar quando está avançado. Então assim, não pare com esse pensamento. E abram seus olhos, fiquem alertas, né? Não me leve a mal. Me desculpe se alguém não gostou do que eu falei. Mas é como eu tô dizendo, eu tô falando de coração. E eu tô falando de uma forma para que vocês se previnam. Não é de crítica nem de nada, não.
Então, cuidem-se, se previnam, porque nenhuma doença é boa, e essa que eu estou, muito menos, né? É assustador, mas é isso aí. E rumo à vitória, tá na mão de Deus. Se Ele quiser, né? Se Ele disser sim pra minha vitória contra o câncer, beleza, mas talvez Ele disser não, estamos aí pra isso. Eu sei que eu já mudei a vida de algumas, e isso eu já tô muito feliz, já tô muito gratificada com isso, porque algumas pessoas fizeram os exames e me mandaram respostas. Eu fiz o exame, marquei o exame e coisa e tal, e eu fiquei muito feliz com isso. Então, pra mim, eu sinto, pelo menos esse ano, eu mudei a vida de algumas, né? E eu já tô muito satisfeita com isso. Eu digo assim, eu vim aqui ao mundo e fiz uma diferença. E agradecer também o apoio que eu tô recebendo, tá sendo maravilhoso. Porque estar doente também tem esse lado positivo, tá? Tem um lado positivo justamente das pessoas que estão ao nosso lado. A gente realmente vê quem realmente ama a gente. Tem pessoas que fazia séculos que a gente não se falava, que falava quando criança, mas tá me dando apoio, tá mandando mensagem todos os dias. E tem pessoas que só conhecidas que também estão falando todos os dias. Tem pessoas que eu nem conheço que estão falando comigo todos os dias. E isso tem sido ótimo. Receber o amor, o carinho, o apoio tá sendo realmente maravilhoso. Eu tô me sentindo muito amada, entendeu? Então, assim, eu só tenho a agradecer por tudo que eu já vivi e pelo que eu tô vivendo agora também. Só tenho a agradecer. Então, tá aí o meu recadinho pra vocês. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.